What's up, guys? Pessoal, a gente vai estar iniciando na aula de hoje, né? Um tempo verbal bastante importante na nossa caminhada, né? Que seria o Simple Present Tense, que ele, para o português, ele vai equivaler ao nosso presente simples, né? Então, é um tempo verbal que ele faz parte do nosso dia a dia. Então, é de suma importância que a gente trabalhe ele de uma maneira bem calma, para a gente entender como é que funciona o tempo verbal, onde é que eu aplico, como é que a estrutura verbal ela vai estar presente nas ações do dia a dia e aí por diante. Então, vamos lá. Olha, as estruturas verbais do Simple Present, elas são a afirmativa, negativa e interrogativa. A gente tem que questionar o seguinte: professor, para que serve o Simple Present Tense? Onde eu utilizo? Olha, o Simple Present Tense, ele vai ser utilizado em ações do cotidiano, do dia a dia. É a nossa rotina. Tudo aquilo que é rotina, ele vai fazer parte do Simple Present Tense. Por exemplo, nós dormimos, nós comemos, nós banhamos. Então são ações do cotidiano, são ações de rotina. E todas essas ações, elas são representadas pelo Simple Present Tense, tá ok? Então a gente vai pegar estrutura por estrutura, mostrando como é que cada estrutura funciona, afirmativa, negativa e interrogativa. Então vamos lá. A primeira estrutura que eu trago é a estrutura afirmativa. A gente tem que ter cuidado quando estivermos trabalhando a afirmativa. Por quê? Observe, a estrutura da afirmativa ela vai ser sujeito, mais verbo no presente, mais complemento. O detalhe seria esse verbo no presente. Professor, por que o detalhe está nesse verbo no presente? Olha, pessoal, é porque é o seguinte. Há uma frase clássica, I love you, eu te amo, né? Perceba que o sujeito é o pronome I, que a gente viu que é o pronome de primeira pessoa do singular. No presente simples, eu vou ter o uso dos 8 pronomes que nós já estudamos nas aulas anteriores. Só que o que é que acontece? Quando nós estivermos falando de primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós vamos perceber que o nosso verbo ele vai apenas ser retirado do infinitivo e aplicado na frase na sua forma normal. Como, por exemplo, ó, you work hard. Aí nós temos o verbo to work. O que é que eu fiz? Para que eu possa estar conjugando, estar usando ele numa frase, eu apenas tirei do infinitivo. Ou seja, retirei o to e coloquei ele na frase. Observe que não há alteração nenhuma. Porém, o que vai acontecer se eu estiver me referindo à terceira pessoa do singular? Observem, ó. He works hard. Olha o Szinho aí presente, ó. Então, vamos pensar o seguinte, vamos lembrar. A estrutura da afirmativa, eu vou ter sujeito, verbo no presente, mais complemento. Porém, se o meu sujeito ele for terceira pessoa do singular ou um equivalente à terceira pessoa do singular, o meu verbo principal ele vai sofrer modificação, tá bom? Então observe aí, ó, he é terceira pessoa do singular, por isso que eu fiz o acréscimo do S. Professor, é uma pergunta muito comum, eu escuto muito em sala de aula. Esse S é o plural do verbo? Não. Não. Esse S jamais eu vou poder dizer que isso é plural. Tá ok? Muitas pessoas falam isso erradamente. Não podemos chamar isso de plural. Agora, o que é que acontece? Essas modificações, coincidentemente, são as mesmas modificações que a gente aplica para o plural dos substantivos. Porém, com verbo é diferente. Professor, então, como é a maneira correta de dizer? Modificação verbal, tá bom? Então, aí eu tenho uma modificação de terceira pessoa do singular, tá ok?
Kaique, mas aí como é que são? Quais são essas modificações? Eu vou mostrar detalhadamente para vocês, tá bom? Ok? Vou começar agora. Só entendam isso. Eu só modifico diante de terceira pessoa do singular ou seus equivalentes. He, she, it. Ok? Então vamos lá. Olha só. Quais são as regras aplicadas a essa terceira pessoa do singular? Vamos ver. Regra 1 é o que a gente chama de regra geral. É o comum a ser feito. Você faz o acréscimo de S ao verbo. Observe o verbo, ó, to walk, caminhar. Samara walks alone. Ó, Samara caminha sozinha. Observe, Samara. Ah, professor, mas Samara não é pronome. É verdade, mas ela equivale a she, que é a terceira pessoa do singular, que nós estudamos nas aulas anteriores. Tá ok? Então, ela tem a equivalência de terceira pessoa. Próxima, regra 2. Nós temos aí to study. To study é o verbo estudar. Perceba, agora eu tenho um sujeito peer. Ó, peer studies hard. O que aconteceu? Professor, olha, agora teve uma diferençazinha. Teve. Vou mostrar para vocês por quê. Toda vez que nós tivermos um verbo que termine em Y e seja precedido por uma consoante, na terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, nós vamos retirar o Y e no seu lugar colocar IES. Essa é a modificação de terceira pessoa para os verbos terminados em Y, precedido de consoante. Cuidado! Pode ocorrer de você ter um verbo que termine em Y, mas seja precedido por uma vogal. O que é que isso vai acontecer? O que é que isso vai me dizer, professor? O que é que vai acontecer quando, ao invés de ser uma consoante, for uma vogal? Olha, pessoal, quando antes disso vier uma vogal, você vai acrescentar apenas S, tá ok? Você só acrescentará IES, substituindo pelo Y, quando esse Y vier precedido de uma consoante, ok? Regra 3. Na regra 3, nós temos aí o verbo to dance. É uma regra até relativamente muito fácil. Por quê? Quando seu verbo terminar em E, você faz o acréscimo apenas de S. Ou seja, ele segue mais ou menos ao que acontece na regra 1, que é a regra geral, tá bom? É só mesmo a título de informação, porque às vezes o aluno vê o verbo que termina em E, aí questiona porque nossas terminações são 3. O acréscimo vai ser S, ES e IES. Então, por isso que eu gosto de deixar o verbo terminado em E, para não confundir com a terminação ES, que a gente vai já ver, tá bom? Então, aí nós temos, ó, she dances well. Dances well. Ela dança bem. Por fim, a regra 4, né? Que essa é a regra em que você vai ter o acréscimo de ES. Daí a justificativa da regra anterior, porque eu gosto de tocar no verbo que termina em E. Então aí nós temos o seguinte, ó, o verbo to watch, que é assistir. He watches TV all day. Ele assiste TV o dia inteiro, o dia todinho. Então o que acontece? Para essa regra 4, nós vamos ter, ó, papel e caneta na mão aí para ficar bem memorizado, ó. Observe, toda vez que nós tivermos verbos terminados em O, X, SS, SH, CH e Z, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o acréscimo do ES para a terceira pessoa do singular na forma afirmativa, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o Simple Present Tense, apenas na estrutura da afirmativa. Repassei para vocês todas as regras que fazem parte, né, da estrutura afirmativa, e aí a gente vai poder estar trabalhando, né, nas próximas aulas as duas estruturas que restam, né, que é a negativa e a interrogativa, tá bom? Então, por hoje, um grande abraço, né? Espero que tenham entendido. Se não tiver entendido, assistam de novo a aula, tá bom? É um assunto bacana, é um assunto muito importante. É um tempo verbal muito usado, tanto no inglês quanto no português, então a gente vai sempre estar podendo fazer referência entre as duas línguas, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima aula.